vasto e próspero reino de campos de cana-de-açúcar, uma princesa sentia que algo lhe faltava, apesar da abundância em seu reino. Sua vida mudou quando um viajante misterioso, que trazia livros e histórias de terras distantes, chegou ao reino. Ele presenteou a princesa com um livro mágico, despertando nela uma nova paixão: a literatura. Com o tempo, o viajante revelou que era, na verdade, um filho do reino, que havia partido ainda criança. Juntos, ele e a princesa começaram a colecionar livros de outros reinos, transformando o foco do povo dos campos para a leitura e o aprendizado. As plantações de cana foram substituídas por prateleiras de livros, e o reino floresceu com sabedoria e cultura. O viajante, depois de ajudar a transformar o reino, partiu novamente para outras terras, mas sempre compartilhando a história de sua terra natal. A cidade de Lençóis Paulista, antes conhecida pelos campos de cana, passou a ser chamada a Cidade do Livro, em homenagem ao legado do viajante e à transformação promovida por ele. Essa história, que mistura fantasia e realidade, é a verdadeira história de Lençóis Paulista, que deixou o apelido de Princesinha dos Canaviais e se tornou a Cidade do Livro, graças à contribuição de seu ilustre filho, o escritor Orígenes Lessa. Bom, a história da biblioteca começa com a história do Orígenes também, né? O pai dele veio para cá, a família não era daqui, era da região Nordeste, mas o Vicente Temudo Lessa, o pai do Orígenes Lessa, ele foi um pioneiro da igreja presbiteriana no Brasil. Ele veio para Lençóis para fundar uma igreja presbiteriana e, na ocasião, o Orígenes nasceu aqui. Ele nasceu em Lençóis em 1903. Em 1906 ele já foi com a família para São Luís do Maranhão. Então aqui foi seus primeiros passos, suas primeiras palavras, e deixou um irmão pequeno aqui que morreu com 8 meses de idade, Jonadab. Foi o primeiro filho do casal dos pais. E de lá ele ficou até os 12 anos e depois foi para Recife, depois com a família voltou para São Paulo. E depois já no final da adolescência, no início da idade adulta, ele vai para o Rio de Janeiro. Bom, então já esse é um fato importante, ele nasceu aqui, mas pra frente a gente vai entender o porquê que, né, ele vai acabar voltando aí ser mais presente na cidade. Bom, Lençóis sempre teve forte plantação, né, de cana-de-açúcar e álcool. Nós éramos grandes produtores de aguardente. Nós tivemos aqui 50 engenhos, se não me falha a memória, mais de 40 certamente. Na época da guerra, houve um programa do governo federal para que essa cachaça, aguardente, fosse transformada em álcool combustível. Então aqui em Lençóis foi construída a destilaria central, que ela foi feita com esse objetivo: transformar o aguardente, a cachaça, que era abundante aqui, para transformar em álcool combustível, para mistura na gasolina. Porque nós estávamos numa época de guerra e havia falta de combustível. E nos anos 60 tinha o Instituto do Açúcar e Álcool, né, que era o do governo, que era presente nessas cidades produtoras de açúcar e álcool. E em Lençóis Paulista veio um funcionário também da região Nordeste, né, que era uma família que tinha muitos engenhos, que é o Vanderlite do Clerc Versosa. E ele é uma pessoa assim, pelo que a gente vê nos registros, né, não só muito culta e tal, e viu que não tinha biblioteca aqui em Lençóis Paulista. E conversando, aí reza a lenda, né, que ele conversando com o seu Alexandre Quito, o seu Alexandre Quito comenta que em Lençóis tinha um escritor, que era Orígenes Lessa, que na época começou a ser conhecido como escritor, né? E aí ele falou, nossa, será que eu consigo o contato dele, né?
Então, para ver o que a gente consegue fazer. E aí ele consegue o contato do Orígenes Lessa, liga para ele, fala, olha, na sua cidade não tem uma biblioteca, tá? E eles começam, então, né, aí uma troca de informações e juntam forças aí para montar a biblioteca do Orígenes Lessa. Então foi iniciativa dos dois, primeiramente. E ele aceita de bom grado, fica muito feliz com esse contato e restabelece esse contato com Lençóis, através do Zanderlitt, depois através do seu Tunico Lorenzetti, que era o prefeito da época, e em 1960 eles decretam a fundação da Biblioteca Municipal Orígenes Lessa, que depois ela tem início numa sala no Birama Tênis Clube, e em 1963 é inaugurada no prédio onde nós temos ainda hoje no centro da praça Comendador José Zilo. Desde a criação da nossa biblioteca, que ele foi muito importante naquele momento, até o desenvolvimento dela. Porque a biblioteca era uma coisa assim, que exigia um esforço da comunidade, porque mesmo a prefeitura ajudando, apoiando e criando aquele espaço, a princípio no UTC, até que ela fosse construída aí na Praça Central, onde ela está até hoje. A ideia principal, quando o Zanderlitt pesquisou sobre um nome da cidade, veio Orígenes, era que ele desse uma repercussão nacional, por ele ser um escritor reconhecido nacionalmente, internacionalmente, né? Não só na escrita romântica ou na infantil ainda, que ele não tinha iniciado a escrita para crianças e jovens, mas ele era jornalista, era o grande nome da propaganda no Brasil, precursor da propaganda no Brasil, então ele tinha trabalhado com N pessoas importantes. Então a ideia era realmente chamar atenção para Lençóis para que não fosse apenas mais uma biblioteca, mas que fosse uma biblioteca que tivesse contato e relação com esses intelectuais. E Orígenes abraçou essa causa. E ele abraçou do jeito dele, muito entusiasmado. Ele foi essencial. A ideia era dele, de que a gente fosse a maior biblioteca do Brasil. O que ele fazia lá no Rio de Janeiro? Como ele era uma pessoa relacionada com escritores intelectuais lá do Rio de Janeiro, ele simplesmente pedia livros. Né? E ele foi buscar, usando o prestígio dele, buscar com seus amigos, todos escritores, reforços e um meio de enriquecer e ampliar nossa biblioteca. Ele falava assim, o que a gente pode fazer para a gente dar um boom aí na biblioteca? Aí eu falava, a gente tem que conseguir mais livros e vamos lutar para ser a maior biblioteca pública do Brasil. E aí acontece que ele começa a chamar atenção para doações também para a cidade. Então ele traz as suas doações, começa a fazer campanha entre amigos para que o acervo também fosse rico e também chamando em campanhas. Como eu pedia livros para os outros e ele também, quando ia buscar de caminhão, né? E ele vinha às vezes, uma vez ele veio no caminhão da prefeitura. Você calcula. Eu falei, e agora, o que estão comendo, onde estão? E não tinha celular, né? Quando daqui a pouco eu chego na biblioteca, estava lá Orígenes. Eu falei, mas como que o senhor chegou aqui? Aí ele falou assim para mim, eu vim a pé. Só para me gozar, né? Como é que eu cheguei? De avião, né? Outra coisa assim que é digno de nota, né? É o fato de Lençóis ter lá as ruas da SECAP, né? Com o nome dos escritores. Aliada aí com o poder público, claro, né? Ele estava abrindo um bairro novo. E aí veio a ideia, lançar uma campanha lá com meus amigos, escritores, né, da Academia Brasileira. Aí ele dizia para os outros, você quer ter uma biblioteca no seu nome? Doa livro para Lençóis. Se você doar, você vira rua, depois você vai virando tal, e se você deixar de doar, você vai virar beco. Essas eram as palavras dele, né? Então ele brincava muito com os colegas dele, mas com isso ele conseguiu fazer a nossa biblioteca um destaque no interior do estado de São Paulo. E eu acho que hoje um destaque até em termos nacionais, né? Ele era muito divertido, assim, as pessoas que conviveram com eles, que ele era de uma humildade muito singelo, porém muito brincalhão, né? Eu acho que os grandes mestres, as grandes mentes, ela também tem a característica do bom humor. Hoje a gente fala, nossa, será que isso colaria hoje? Não sei, mas colou muito bem, né?
E aí reza a ler com os funcionários antigos, né, que eu pude conhecer, que era uma loucura, porque começou a chegar livro assim de caminhão, né? Às vezes a prefeitura ia, né, arranjava transporte para buscar esse material. Isso foi notícia, né? Não é toda cidade que tem um bairro com o nome de escritores, né? Então acabou se tornando notícia. Me lembro que saiu nos jornais de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal. Orígenes, porque trabalhou em propaganda muito tempo, ele tinha esses insights de Marli, vamos fazer... A ideia da Semana da Cultura foi dele. Ele falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí eu falei, vamos ver quem a gente vai convidar. Aí ele convidou todo mundo lá do Rio e eu convidei os de São Paulo. Então, esses escritores, imagine, ora concentrados em algum lugar, em algum evento, e ora se espalhando pela cidade, querendo conhecer tudo, saber tudo, encontrando com pessoas. Então, botamos todo mundo dentro de um ônibus e levava para conhecer a Luarte, para conhecer a usina. Essa caravana de escritores, eles ficaram todos alojados no Hotel Pousada dos Arcos. Na época, o Hotel Pousada dos Arcos. Eu me lembro de todos eles chegando na biblioteca, um tumulto assim, né? O pessoal querendo conhecer os escritores, as escritoras, né? E foi muito interessante, né? Eles ficavam bastante na biblioteca, né? Foram conhecer a SECAP, né? Que leva o nome das ruas, né? Dos escritores, né? Rudins Lessa, Pedro Bloch, Antônio Wais, Raquel de Queiroz. Ou seja, um timaço, né, que veio aqui para Lençóis. Num dos encontros com os escritores, ele, empolgado, falando da cidade, e todos os escritores vendo a riqueza que era a nossa biblioteca. O Pedro Bloch disse, não, Lençóis não pode ser a princesinha dos Canaviais, que era, né, na época. Lençóis tem que ser a cidade do livro. Falou assim, mas essa cidade que tem mais livros do que habitantes na sua biblioteca pública, essa cidade é uma cidade do livro, assim ela devia ser chamada, cidade do livro. E aí o prefeito da época, que era o senhor Ideval Pacola, acabou oficializando o slogan Cidade do Livro para Lençóis. Esse é um fato histórico que eu vi acontecer, eu participei dele. E o Orígenes ajudou ele a redigir, o prefeito Ideval a redigir um decreto, foi datilografado, e a partir daquele momento é decretado que todos os impressos e correspondências municipais, a partir daquela data, tinha que ter o slogan Lençóis Paulista, Cidade do Livro. A gente está falando aqui da importância de Orígenes para as Lençóis como cidade do livro, tem esse título, e a importância para a cidade. Então eu acho que assim está tudo muito ligado, né? Porque a cidade do livro, ele ali naquele momento com Pedro Bloch, e o que ele fez pela biblioteca, e a forma como ele usou a sua fama, né? O seu prestígio para ajudar a cidade, eu acho que assim é uma coisa que serve de exemplo para todos nós. E a gente percebia que ele tinha um amor muito grande pela biblioteca. E ele, numa ocasião, ele até declarou isso, né? A biblioteca é o amor da minha vida. Nós sempre olhamos para a obra de Orígenes Lessa como uma fonte de inspiração. E sempre foi trabalhado para que a gente pudesse fazer com que os lençoenses conhecessem desde o início, desde criança, essa obra tão importante, porque Orígenes sempre soube falar muito bem com as crianças. O Orígenes ele teve um problema de saúde, ficou internado alguns dias no Rio e veio a falecer no hospital em 13 de julho de 1986. Era, acho que umas 11 horas da noite, eu estava no aeroporto para fretar um avião para trazer Orígenes. Trouxemos, vim eu, a Maria Eduarda, num aviãozinho, o caixão ali, e aí a gente chegou, a cidade toda estava lá na praça. Aquilo foi muito bonito, foi
Acho que ele ficou muito feliz lá no céu de ter recebido todo esse carinho. Então foi uma grande comoção, veio o seu corpo, foi velado durante a noite na Biblioteca Municipal Orígenes Lessa. O discurso do seu velório na biblioteca foi feito pelo já falecido também escritor Francisco Marins, da Academia Paulista de Letras, ele veio representando a Academia Paulista de Letras, e ele fala que honra, né, estar aqui em torno das suas criações, na sua última noite, né, aqui em torno, abraçado, acolhido pelos seus livros, pelos seus personagens, imaginando todos eles ali. Isso, Orígenes viverá sempre, não só em Lençóis, mas no Brasil. Para falar da nossa biblioteca, eu lembro sempre de uma matéria que saiu no jornal Valor Econômico, e eu tive o prazer de receber aqui a jornalista que veio para fazer essa matéria. E esse jornal é um jornal bastante reconhecido, de muito peso. E eu fiquei muito curiosa, porque ela ficou dias aqui, procurou conversar com todas as pessoas, fez entrevistas, tirou fotografias, foi para a biblioteca, e ela ficou encantada com a nossa biblioteca, essa jornalista. E quando saiu a matéria, a gente recebeu, eu fiquei emocionada, porque era uma página toda e tinha uma foto na parte de cima da matéria, tudo muito verde, os nossos campos, os nossos canaviais, na época era a predominância aqui, e o título era Num Mar de Canaviais, um Verdadeiro Tesouro. E aí falava da nossa biblioteca. A biblioteca ela tem várias fases. A inauguração no Birama Tênis Clube, a inauguração do piso, do primeiro piso, depois a do segundo piso na década de 80, depois no início de 2000 ela teve uma reforma muito importante. Chega nos anos 2000, aí ficava tudo aqui, então aqueles materiais especiais e raros ficavam todos aqui na biblioteca, e chegou um ponto que ela estava bem cheia, não comportando adequadamente esses acervos, principalmente esse acervo raro especial. A biblioteca estava lotada, com livros empilhados nos corredores, que não havia espaço para elas, e assim um acervo ainda sendo cuidado como sempre foi antes disso, né? No passado, vamos dizer, a catalogação e tal. Nós nos preocupamos no primeiro momento em fazer uma reforma no prédio da biblioteca, que estava um tanto deteriorado. Então a gente fez primeiro uma reforma, mantendo a biblioteca do tamanho que era, mas melhorando todo o espaço. E aí uma grande triagem com doação de livros para a biblioteca, tudo que era repetido, né, para bibliotecas de outras cidades, da região, e pudemos abrir espaço com isso. A forma de desafogar também o acervo e atender a cidade que estava crescendo é criada a ramal do Júlio Ferrari, primeira biblioteca ramal, e depois a SECAP, logo depois, né? Que aí as duas são bem abastecidas. E aí, lá em 2008, era de Alfredo Guedes. O acervo comportava isso, quer dizer, tinha acervo de sobra para você equipar essas bibliotecas aí
fora do centro da cidade. O que eu acho também que é uma característica que poucas bibliotecas têm, né? Para a cidade do porte, para as cidades do nosso porte, evidentemente. E o que mais nós podemos fazer se a gente quer transformar Lençóis numa cidade de leitores? Aí vem os pontos de leitura, lá no núcleo, na praça. Então era uma coisa muito simples, mas que as pessoas tinham acesso, elas podiam chegar lá, emprestar. Que tipo de livro que vem buscar aqui? É livro filosófico? É livro de história? Não, ou é romance, livro que as donas de casa podem ler, ou então é gibi, né? É um livro que vai falar com o jovem. Dentro da biblioteca nós tínhamos aquilo chamado de museu literário, né? Que eram as obras que não estavam em circulação, não circulavam apenas dentro de determinadas regras, né? Mas que tinham uma dedicação especial. Todo esse montante de livros que vieram, não vieram somente livros. A gente acabou recebendo objetos, vinil, a gente tem disco em goma laca. São coisas que você não vai achar por aí, não é? Fotos, cartas, né? Outros objetos. Então a gente tem o óculos do Olavo Bilac que veio, a gravatinha do Guimarães Rosa também, o chale, né? O chale, a xícara e a pedra da Cora Coralina que veio para cá. Então são coisas assim ímpares que vieram. A gente tem coleções ali que nem a Biblioteca da França tem, né? Que são todas as obras do Voltaire. E o prédio já não comportava, né? Então eu tive a preocupação de, na minha gestão, comprar o prédio onde hoje funciona o Centro Cultural. Todas as obras, os livros mais antigos, os livros raros, algumas coleções especiais, documentos raros, tudo foi para o espaço cultural. Foi feito todo um trabalho de recuperação desse material, foi desenvolvida uma tecnologia, vamos dizer, a gente aprendeu a mexer com isso, os funcionários aprenderam a fazer a recuperação e a conservação dos livros. Quer dizer, é um trabalho também que acontece em poucas bibliotecas. É lógico que das grandes bibliotecas, das grandes capitais, das grandes cidades, isso é rotina, mas em cidades menores isso, eu acredito que nós somos pioneiros, entendeu? A gente teve essa preocupação por conta dessa qualidade do nosso acervo. O outro passo que eu considero muito importante foi em 2014, quando a gente dobrou o tamanho da biblioteca. Respeitando total a arquitetura da década de 60, que é muito importante, vejo como um monumento, e a gente seguiu realmente o conceito de biblioteca viva, que as pessoas pudessem entrar na biblioteca e tivessem várias formas de ter contato com o livro, com o conteúdo dela. Adequando a biblioteca nas novas necessidades, a novos modelos do que as pessoas esperam das bibliotecas, né? E fazendo com que a biblioteca pudesse abrigar mais acervo e que ela pudesse também oferecer mais espaço para os usuários. Então chegando, tendo um espaço com estofados como se fosse uma livraria, os livros expostos em mesa como banco, que pudesse folhear, pegar, olhar, tirar de baixo, subir, depois com pequenas estantes como uma banca de livros, depois com espaço com mesa, com cadeira, para uma leitura mais centrada, mais concentrada, e o quarto espaço que fosse realmente para pesquisa, já com uma cabininha ou que pudesse usar o seu computador. Então a biblioteca, eu vejo a biblioteca como um totem, como um símbolo muito importante, que quem não foi vai ser ainda, vai ter uma relação com a biblioteca. O prédio do Espaço Cultural, o que ele comporta? No piso térreo tem a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, né, que é um espaço para as crianças até 10 anos. Onde nós temos, além de HQs, nós temos livros infantis, onde as crianças podem retirar esses HQs e já levar para suas casas, seus quadrinhos, como dizem aí no popular, levar para suas casas aí, estar já iniciando a leitura ou continuando a leitura, fomentando todo esse trabalho. No piso de cima, bem ao lado da varanda, a gente tem a sala dos escritores, né, que foi uma homenagem para os escritores de Lençóis, então tem suas biografias ali e as suas publicações, né? A biblioteca sempre ela reúne
o que é publicado em Lençóis e guarda uma cópia disso no Espaço Cultural. A partir do Espaço Cultural, já lá, o que foi focado ali em reunir? O acervo histórico da biblioteca, o acervo de obras raras da biblioteca, mas como era um espaço grande, ainda dava também para alocar o arquivo histórico da cidade. Então, por exemplo, o acervo raro, né, da Câmara, que tem lá as primeiras atas de fundação do município, foram transferidos para o Espaço Cultural também, né, bem como também um arquivo permanente da prefeitura, fotos, documentos, que tem que ter guarda, né, para sempre ali. No espaço, né, tem os arquivos, né, dividido por prefeitos, por datas, né, por anos de mandato deles, né, e aí eu pego as pastas e vou nomeando. São muitas fotos, né, faz acho que 3 meses, 4 meses que eu tô aí. Eu já ano retrasado, antes da pandemia eu tava, né, e agora já faz uns 3 meses que eu tô aí, né. Estou no segundo arquivo ainda, então tem 10 arquivos, então é muita coisa, né? Então o Espaço Cultural é um braço da biblioteca que é riquíssimo, é necessário que tenha um espaço para preservação de livros, para conservação, para restauro, para pequenos reparos, para higienização, para um acondicionamento adequado, para ter segurança. Nós temos um hospital do livro, né? A Silviane e toda a equipe faz um trabalho fantástico onde consegue recuperar aí livros, muitos deles que estavam perdidos, enfim. E todo esse material que já é mais antigo, ele tem que ter todo um cuidado específico para que ele perdure aí por décadas. A nossa intenção é que ele dure mais 100 anos, pelo menos, até que outra geração consiga desenvolver outras técnicas e manter esse material por mais anos. E essa aptidão da biblioteca em ser um centro cultural, o Espaço Cultural também completa isso, e tem o seu pátio que pode ter shows, apresentações, saraus, palestras, então vem para complementar. Está ali a poucos metros de distância, mas faz parte, então é importante que a pessoa entenda que esse é um grande corpo, essa relação. Clube da Leitura é um projeto que acontece encabeçado pela Silviane, onde ela lê livros e comenta junto a outras pessoas que fazem escritores da cidade, outros que não são escritores. Uma troca de ideia saudável, né? A gente vê outras opiniões, ouve outras opiniões e convive com elas. Isso é muito importante para os dias de hoje, porque a gente fala, aqui é uma rede social de fato, né? A gente está todos reunidos ali no mesmo objetivo. Nós temos, por exemplo, um projeto que chama Lê no Ninho, que já vem há muito tempo acontecendo, também encabeçado aí pelos servidores da Biblioteca Municipal, onde crianças de 0 a 3 anos passam junto aos seus pais, obviamente, participar de um projeto que fomenta a leitura. Então, algo que já desde cedo a gente já tenta fomentar aqui em Lençóis. Elas visitam bastante, né? O ano passado, todas as escolas trabalharam os prédios históricos em Lençóis. Isso foi muito legal, porque muitas turmas que não conheciam a biblioteca vieram e esse trabalho continua. Então, quando as escolas vêm, eu deixo eles bem à vontade aqui para eles olharem tudo, né? E isso é muito importante. Aí a gente sempre acaba também encaminhando para a biblioteca infantil. Então, eu sempre começo aqui e a gente direciona para lá. FILP, que é o Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulista, antigamente o Festival do Livro. O Festival do Livro foi uma inspiração, a primeira inspiração, quando nós pensamos em fazer alguma coisa relacionada à Feira do Livro, nós pensamos, por que fazer uma feira? A gente pode fazer uma grande festa, né? O festival acontecia das 8 da manhã às 10, 11 da noite, com praça de alimentação, com exposições, com a feira de troca, que era muito ativa, muito ativa. A gente trocava muitos livros e a gente botava livros de qualidade, tentava doações para que esses livros circulassem. As livrarias, as lojas que vendiam livros na cidade participando. Depois do festival, a procura e a frequência da biblioteca aumentava. Então a gente tinha números exatos dessa eficiência de alcançar os objetivos do festival. Então não era só uma venda de livro, eram exposições, eram apresentações de teatro, de música, de dança, oficinas, os escritores vindo.
Antigamente o Festival do Livro se tornou o FILP, que é reconhecido agora nacionalmente como um dos maiores festivais do nosso país, onde nós podemos, além de levar os nossos artistas locais, trazer grandes artistas mostrando essa integração entre todas as áreas da literatura, que não são só a escrita e a leitura, mas também a música, o teatro, o filme, enfim, tudo que é a dança, tudo que é ligado aí à literatura de uma forma. A literatura está em todos esses lugares, é isso que a gente quis mostrar nesse festival, que acontece na nossa grande referência, que é o Teatro Municipal Adélia Lorenzetti. E é muito bom participar, pude participar desde o primeiro festival do livro, e é muito gostoso, porque por mais que é cansativo e tal, você sai da sua rotina, mas é tanta coisa nova que é apresentada, outros escritores que têm a oportunidade de lançar o seu livro lá, né, e outros temas, palestras que a gente pode trazer e conversar sobre, e expor mais livros em outros ambientes. Então isso é muito gratificante, é muito importante essa ação. Então a gente torce para que as pessoas realmente invistam em cultura, invistam em literatura e que invistam em arte. Então eu acho que é uma riqueza muito grande que uma criança, um jovem tenha o contato com o livro. Em uma pacata cidade do interior paulista, ergueu-se um tesouro literário, a Biblioteca Origenes Lessa. Com seu acervo majestoso, ela se tornou o coração pulsante de uma cidade que respirava histórias. No centro da cidade, cercada por árvores centenárias, a biblioteca exalava o aroma de todas as idades, como se os livros, imersos em suas páginas, pudessem contar o segredo do passado e do futuro. Origenes Lessa, o ilustre patrono, era um filho da cidade, que conquistou renome como escritor, dedicando sua vida à literatura e à cultura. Seus olhos curiosos e sua paixão pelas palavras inspiraram a criação desse refúgio literário, que não é apenas um espaço de leitura, mas um legado de inspiração para gerações inteiras. A biblioteca Origenes Lessa tornou-se mais do que um lugar. Ela se transformou em um símbolo de como a literatura pode dar vida, formar cidadãos e perpetuar o conhecimento. Seu nome ecoa pelos corredores da cidade, que, por sua vez, ganhou o título de Cidade do Livro, reconhecendo o valor da literatura como um elemento fundamental para a construção de uma sociedade rica em saberes. Em cada canto de Lençóis Paulista, alguém que lembra de um livro que mudou sua vida, de uma história que acompanhou nas noites de insônia ou nas tardes silenciosas de um dia qualquer. E é isso que a literatura tem o poder de fazer: criar memórias, despertar sonhos e acender a chama da curiosidade em todas as idades.